Fiel, a pergunta é a seguinte: quem vai parar o Corinthians agora? Lingard, Jesse Lingard, ex-Manchester United chegando no Corinthians. E eu quero a sua opinião. É um bom reforço? 33 anos, porra. 33 anos dá pra jogar tranquilamente. Tem muita lenha pra queimar. Bom de bola a gente sabe que ele é. Fiel, comenta. Usa o espaço de comentário, dê a sua opinião. E não esquece, Fiel. O Corinthians está em 4 jogos sem derrota, tá embalado. Agora é se classificar no Paulistão e depois assumir a liderança no Brasileirão. Representa com like e vamos falar do Corinthians. Vamos lá, eu quero a sua opinião sobre o Jesse Lingard. Experiência em Premier League ele tem, hein? Representa aí, Fiel, vamos lá. Por favor, agora eu queria que você voltasse para falar com a gente sobre uma novidade do Corinthians. Parece que o Corinthians está contratando mais um jogador internacional, é isso? Exatamente, Michele. O meia atacante inglês Jesse Lingard, de 32 anos, está sem clube, passou as 2 últimas temporadas no Seul da China, está sem clube e foi oferecido ao Corinthians. O nome dele foi levado ao Dorival Júnior, que gostou do nome, deu aval. Portanto, a operação passou pelo departamento financeiro do Corinthians para entender se o Corinthians teria condição de assumir o salário do jogador, o salário pedido pelo jogador. O departamento financeiro do Corinthians deu esse ok também, deu esse sinal positivo para que Marcelo Paes, então, sentasse com o staff de Lingard. Qual que é a situação? Segundo dirigentes do Corinthians, os quais a gente ouviu, está 70% certo. O Corinthians já tem o salário do jogador acertado, tem o interesse na contratação, o jogador quer vir, seria um contrato válido até o final desta temporada. O Corinthians não aceita pagar pela transferência, luva, nada do tipo. O Corinthians quer assumir apenas o salário, diferentemente do que gostaria o staff de Lingard. Eles estão negociando e muito próximo de chegar a um acordo, situações de contrato, burocracias, a gente muito provavelmente deve ter o Lingard. Ex-jogador da seleção inglesa, mais de 200 jogos pelo Manchester United, jogou por 6 clubes da Premier League, enfim, mas não entra em campo desde 30 de novembro. Ainda precisamos aguardar o final dessas burocracias e dessas negociações sobre a parte financeira, mas é bem provável sim que Lingard seja reforço do Corinthians para essa sequência da temporada, Michele. Obrigada, Salazar. Jesse Lingard estava lá em Seul, na China. Você acompanhou os jogos do Nenhuma chance, e aí, Michele. pessoal? Futebol coreano, né? Futebol há 2 anos por lá. Teve a sua passagem, o seu auge em 2015 e 2020. E eu só estou ansioso para ouvir o Dorival Júnior. Essa indicação é também do Dorival ou não? Ou é do Memphis Depay? Né? Isso é importante a gente saber. Eu acho que sim. Se a gente critica tanto que no Santos quem manda é o Neymar. Ele jogou com o Memphis lá no Manchester. É isso. Tem que ser, em 2015 e 2016 ele jogou com o Memphis, né? O Memphis devia pagar o salário. Agora, então, né, gente? o Corinthians tem, assim, a gente tá na expectativa da estreia do Zaccaria, que é o amigo do Memphis, né? Ele não gosta que fala, é Zaccaria. É Zaccaria. Não é com esse S. Labia. Ou então pode falar AMD, amigo do Memphis Depay também, tudo igual, né? É mais um AMD? Será que é mais um que vem com o aval do Memphis Depay? O Corinthians, aonde quer chegar o Corinthians? Com a primeira chegada do Zaccaria, tudo bem, veio e tal. Agora, com essa segunda, cabe uma reflexão maior, né? Ouvir a palavra do presidente é importante. A palavra do homem forte, e do Paes também, né? Se pronunciar. Qual que é o perfil de reforço dos Corinthians? Por que está indo atrás desses jogadores, né? O Dorival tem que se pronunciar. Vai pagar quanto para esse rapaz? A garotada tá aí entregando pro Dorival e tal, vai trazer um jogador de 33 fica amigos do Neymar, anos. Aí daqui a pouco tem aqueles jogos de final de ano, amigos do Neymar, amigos do Memphis. 33 mas isso aí é futebol anos, profissional, né, gente? Ele surgiu muito bem, mas não foi aquilo que todo mundo esperava, que ia arrebentar, apesar da seleção inglesa. Tanto que ele estava na Coreia, com todo respeito ao futebol coreano, né? Eu só acho que o Corinthians precisa realmente dar uma explicação. O auge dele foi há 6 anos, gente. 2015, 2020. Há 6 anos ele tá rodando para lá, rodando para cá, seguindo a sua carreira, mas não no processo de intensidade. O quanto pode entregar? Eu confesso, não estava acompanhando ele na Ásia, né? O Remo estava interessado nele. O Remo estava interessado. Agora, não é porque você não paga, você vai aceitar também qualquer negociação, né? Pois é.
Então acho que é importante nesse momento, e o Corinthians a gente talvez, né, vai ter já o Dorival falando no final de semana e tal, a palavra do treinador sobre esse perfil de contratação. Não é um perfil normal. Não é um perfil normal. Dorival também. Tá? E vamos saber o que vai acontecer, mas é uma grande interrogação, É estranho isso, hein? Bom, no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Corinthians, abriu o placar logo cedo. Aos 8 minutos, a bola sobrou para Matheus Pereira, que bateu forte, sem chances para o Hugo Souza. Belo gol! Mesmo sem criar muito durante a partida, o Corinthians chegou ao empate com João Pedro Tchoca. É ele, o Tchoca, que foi e voltou. O Garro bateu escanteio e o zagueiro do Timão mandou para a rede. E o Corinthians conquista um ponto importante fora de casa, se mantém no topo da tabela. Já o Cruzeiro, né, o Corinthians agravou aí a crise do Tite lá. Não tá indo bem o Tite, não, no time, o Loeblin. Bom, primeiro que o Tite tem que ter uma série de respostas que ele precisa dar. Ele precisa se defender dessa história que quem dá treino é o filho dele, é o outro auxiliar que fica na beira do campo. Ele tem uma série de respostas que ele tem que dar. O Pedrinho, que manda no futebol do Cruzeiro, aliás, manda no Cruzeiro, ele não tem essa coisa de ficar, se não deu certo, ele manda embora, porque ele fez com o Dudu, por exemplo. Sim. Eu acho que a reação da torcida do Cruzeiro ontem, no final da partida, é uma reação que pro Tite já caiu, só não sei que dia. Diz tudo, né? Eu acho que vai depender muito da final do Mineiro. Se o Cruzeiro não for campeão mineiro, né, eu acho que o Tite pode esvaziar o armário. Já do lado do Corinthians, alguém imaginaria, ou alguém imaginava que o Corinthians seria campeão da Copa do Brasil? Que o Corinthians ganharia a Supercopa Rei em cima do todo-poderoso Flamengo? O Corinthians chegaria a mais uma semifinal de Campeonato Paulista depois de um jogo pesado com a Portuguesa? Que o Corinthians estaria nesse momento na parte alta na tabela do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, com todos os problemas que tem, mas são muitos problemas que tem. Então a gente tem que fazer uma reverência a Dorival Júnior. Aqui chega algum estrangeiro por aqui e tal, não, porque técnico brasileiro. Gente, o trabalho que o Dorival está fazendo no Corinthians merece muitos elogios, mas muitos elogios, porque ele tem um elenco curtíssimo, ele está para administrar e está sem o seu principal artilheiro, o Yuri Alberto. E o Corinthians está e respira. Jogou uma partida brilhante? Não, claro que não. Ontem tinha um time praticamente reserva e acho que fez certo, mas trouxe um resultado belíssimo de Belo Horizonte. O empate com o Cruzeiro se acertando ou com o Tite ou na mão de outro treinador, ganhar em Belo Horizonte não vai ser fácil. Tirar ponto lá do Cruzeiro em Belo Horizonte não vai ser fácil. É questão de tempo. E até o Tchoca fez o gol, o Tchoca que foi lá para fazer um exame médico e voltou. Eu acho que tem que se fazer uma menção honrosa ao Dorival Júnior pelo momento que ele atravessa, pelo trabalho que ele está fazendo de altíssimo nível no tumultuado, no complicado Corinthians. Parabéns, Dorival. E o Corinthians está se preparando aí firme para o Paulistão, tá concentrado. Ele conseguiu dar frescor para os jogadores do Corinthians, os titulares, para a partida contra o Novo Horizontino, que já é no sábado à noite, Loeblin. Bom, sem dúvida alguma. Só que no caso específico do Dorival, eu acho que esse é mais um motivo para a diretoria respeitar o Dorival e ver nomes que estão sendo contratados pelo Corinthians. Ele tem que participar, eu acho que antes dessas escolhas e não ser comunicado de quem está chegando. É muito chato pro treinador, né? Ser comunicado. Já teve um caso desse Labiá. Zaccaria foi sacanagem, né? Aí agora mais um, gente, que a gente pressupõe que o Dorival não estaria de acordo. E falando sobre o jogo entre Cruzeiro e Corinthians lá no Mineirão, bom, daqui a pouco a gente fala, né? Porque o Dorival até se manifestou sobre a questão do Tchoca ter feito gol, que ele acha que o Tchoca não tem nada de errado com o Tchoca e tudo mais. Mas vamos fechar o noticiário do Palmeiras com o Silvestre. Silvestre, o Allianz está em... Na segunda etapa começou a colocar os mais novos, veio o resultado, a classificação. Jogo complicado para o Corinthians, Novo Horizontino. Está todo mundo falando de Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras na final. Não menosprezem o Novo Horizontino, hein? É longe, né, a viagem, né? Não, hoje você vai usar o aeroporto de Rio Preto, obviamente, vai de aeroporto até lá? Vai até Rio Preto e Rio Preto a Novo Horizonte. Ali você vai fazer, obviamente, toda essa logística, mas não é também nada, né? Porque o Dorival falou de um jeito ontem que parecia que você ia sair de Minas para Novo Horizonte, você ia para Nárnia. Né? Ele dá mas uma imagina exagerada. se fosse o Palmeiras que jogasse
O Dorival falou até que pouco em relação ao Abel. Se o Abel ia chorar até as últimas pitangas se o Palmeiras tivesse que jogar ele no sábado. De Rio Preto até Novo Horizonte dá o quê? 1h30, 2 horas? Bem menos. A questão toda é que hoje você tem tudo voo fretado. Você não tem aquela coisa de jogador ficar 2 horas esperando embarque, atrasar voo. É tudo voo fretado. Então... Mas eles não vão no dia da partida, né? Acontece, não é, a questão não é a distância, Michele. A questão é o seguinte, é que Corinthians jogou no sábado, na quarta. Um dia antes faz diferença sim. Se fosse o Abel, a choradeira, entre aspas, que foi do Tite, do Dorival Júnior, e com razão, ela seria muito maior do lado do Palmeiras. Se fosse de ônibus, gente, para. Antigamente você ia, né? Hoje... então. Não, hoje tem até avião. Olha, vamos falar do Corinthians? O Ministério Público de São Paulo solicitou a utilização de tornozeleira eletrônica e a apreensão do passaporte espanhol de Andrés Sanches. Além disso, a Justiça também pediu o registro de ligações feitas e recebidas pelo ex-presidente do Corinthians entre 25 de dezembro de 2025 e 25 de fevereiro de 2026. O pedido requisitado pelo promotor é baseado no suposto descumprimento de medidas cautelares por parte de Andrés, que teria feito um telefonema para Antônio Jorge Rachid, secretário-geral do Timão. Durante o andamento da investigação sobre o uso do cartão corporativo do clube para fins pessoais, Andrés não poderia contatar dirigentes, segundo essa restrição judicial. Por meio de nota, a defesa do ex-presidente corintiano diz que, abre aspas, as medidas ora requeridas pelo promotor são manifestamente desproporcionais, valendo ressaltar, inclusive, que até o presente momento o próprio Esporte Clube Corinthians Paulista jamais atestou a existência de qualquer irregularidade relacionada ao uso de cartão corporativo. Fecha aspas. Bom, pessoal, depois do empate entre Remo e Inter pelo Brasileirão, o técnico Juan Carlos... Entendeu? Ele falou, Não, Palmeiras de São Paulo. O Palmeiras de São Paulo. Eles ganharam um dia a mais pra descansar, né? Então, mas alguém ia ter que se ferrar. O Dorival tava puto com essa história, viu, mano? A TV que paga, né? Mas, Mota, eu acho ridículo esse tipo de comentário todo ano. É assim pra todo mundo, Eles sabem, e outra, Lelê, eles sabem que esse ano tem Copa do Mundo, é um campeonato que tá mais achatado porque vai ter um mês de recesso no meio do ano. Então, cara, é sempre esse mesmo choro, é sempre essa mesma ladainha. O Dorival começou no futebol brasileiro hoje. Porra, velho, para de encher o saco e treina o time aí. É o engraçado, e se adeque. Entendeu? Não, sabe o que é engraçado? Quando o Abel reclamava direto, quando o Palmeiras estava chegando em tudo quanto é competição e aí disputava, ele reclamava também. E aí nenhum treinador ia do lado dele. Agora tudo é incrível isso, cara. Né? Não tem e não como, tem não que tem como reclamar, mudar, né? né? Infelizmente, né? Inclusive, eu acho também que é difícil, viu, Motinha? Acho difícil recuperação de jogadores assim, quando é pouco curto o espaço. Não, e assim, Dodô, ontem a gente até falou, quando a gente viu o time reserva, a gente falou aqui na transmissão que a gente compreende que realmente ele tinha que poupar. Não só pensando no jogo contra o Novo Horizontino no sábado, mas pensando no que eles já tiveram. Já desgastou os caras titulares com o Atlético Paranaense e Portuguesa. E foram jogos, né, que exigiram bastante ali até o fim, o gol nos acréscimos contra a Lusa, depois pênaltis. O Dorival já perdeu 3 caras considerados importantes nesse início de temporada. O Yuri Alberto por lesão, o Caio César por lesão e o Matheus Pereira por lesão. Então, sim, tem que ter um cuidado. E às vezes a gente entende que tem que ser assim. Tem aquele torcedor que é mais né, pra que colocar esse time horrível e começa a xingar. Mas aí eu acho que era a minoria. Eu acho que a maioria da galera que entende, que acompanha, mas sabe que tem momento de poupar realmente. E nesse caso, não era nem priorizar o Campeonato Paulista. Era você pensar no que você conseguia administrar, sendo que o seu elenco titular já vinha cansado. Já tinha jogadores próximos da fadiga. Então não adiantava entrar com o time titular contra o Cruzeiro lá. Os caras não iam estar 100%, iam estar cansados, não iam conseguir entregar a mesma coisa dentro de campo e depois do Depay, né? Que eles estão morrendo de medo que o Depay se machuque. E depois ainda ia ter uma decisão no sábado. Então, realmente, era momento de poupar. Mas é priorizar sim o Campeonato Paulista, porque a gente tá falando de uma 4ª rodada do Campeonato Brasileiro contra uma semifinal de Campeonato Paulista que o Corinthians vai ter que decidir fora de casa. E, cara, na boa, não tem porquê nem colocar em xeque a decisão do Dorival. A gente pode contestar aqui, principalmente pelo fato, talvez, aí desses reservas, novamente terem uma outra oportunidade de mostrarem o porquê eles estão lá e o porquê que eles poderiam, talvez, tirar a titularidade de quem está no time de cima e eles estão no banco. E, mais uma vez, esse elenco não correspondeu.
É esse o grande X da questão. A decisão do Dorival, eu acho que é 100% correta, Motinha. Porque o Corinthians aí contra a Portuguesa, a gente já viu que não era um time, apesar da postura também estar bem abaixo, mas fisicamente já deu pra ver que o time também já tava meio que arriado. Sim. Mas ontem, ô Lelê, na boa, mano. Esse time do Corinthians, ele tem que jogar mais bola, mano. Dá a impressão que esses porra não treinam, cara. E quando a gente fala de treino, esses caras eles jogam juntos, porque é sempre o time titular contra o time reserva. Então esses caras conhecem uns aos outros ali. E novamente, o Corinthians ele só melhora a postura do jogo quando começam a entrar os caras no segundo tempo ali, o Dieguinho, o Garro, o André, o Memphis, enfim. Aí o Corinthians ele tem um up ali contra o Cruzeiro, que poderia ter matado o jogo quando pôde e não fez, e pagou caro tomando aquele gol de cabeça do Tchoca depois. Mas, na boa, cara, pra mim esse elenco do Corinthians aí, quando o Dorival opta por colocar essa escalação reserva, e aí não é uma crítica ao Dorival, é uma crítica a esses jogadores, é um Deus os acuda, Lelê. Porque o time ruim, mano. Esse Pedro Raul, cara, vou te falar, mano. Eu tento não meter o pau no cara, velho. Esse Charles é outro, mano. Mas não dá, Lelê. Não dá. Esses caras são horrorosos, mano. Ruim. Ó, uma expectativa boa é que o Caio César tá voltando, né? Já Sim, tá vai ser importante. Participando com o grupo parcialmente, né? Dos treinos e tudo, né? Então, brevemente, quem sabe temos Caio César aí, né? Olha, uma coisa importante, vai chegar jogador novo no Corinthians, viu? Jesse Lingard. É Lingard? Ele tava acertado com o Remo. Ele tava quase acertado com o Remo. Ele foi oferecido ao Corinthians, né? Ele tava no FCCU, né? Na Coreia do Sul. Como é o nome? Lingard. Não, Seul. É outra FCCU. Coisa. Mas, cara, aí, se eu não me engano, ele chegou 33 anos. Inclusive, convocado a seleção da Inglaterra, ele jogou várias no vezes. Manchester United. Jogou no Manchester United. Eu já vou lhe dizer. Ele revelado no United. Ele foi, mas vou lhe dizer uma coisa. O forte dele na época de Manchester United, que ele jogou lá... Ele é meia. Eu não lembro, até com o Van Persie. O Van Persie não jogou no Manchester United. Ele jogou um tempo lá no Manchester United. Ele é meio atacante. Mas ele era ponta esquerda e o forte dele era velocidade. Agora deve ter mudado. Agora já ele joga mais no meio mesmo. Meio atacante, ele vem por empréstimo até o fim do ano. Tá pronto pra ser anunciado aí já. Tá bom? Amigo do Depay? É, amigo do Depay. Ai, mano. Diz que o Depay que... Não, o Depay tá fazendo a banca lá em agora. Já trouxe o Deve Zacarias, agora o Lingard. Ele quer ficar, mano. Mas, ô Portuga, com relação aí ao Lingard, é um jogador que eu sinceramente não lembro da última vez que eu vi jogar. É um jogador que já teve aí o seu momento de brilhar. Em meados, acho que 2015, quando ele jogava no United ali. Inclusive, ele jogou com o Memphis também nessa época, aí 2015, 2016. Mas, cara, durante toda a carreira dele, ele praticamente jogou só dentro do futebol inglês. Em clubes depois menores aí também, enfim. No Derby County, depois ele foi, acho que no Newcastle, jogou no Nottingham Forest também. Mas agora ele tá há 2 temporadas no futebol da Coreia, cara. Eu não tenho visto esse cara. Pode ser uma boa opção? Pode. Posso confiar, talvez, aí nos olheiros do Corinthians, Lelê, no centro de inteligência do Corinthians aí, pra terem contratado esse cara? Posso, porém, é claro que isso daí é uma indicação do Memphis, né, gente? Eu até acho que, inclusive, como ele já... Porque estavam dando ele como certo no Remo já. Sim. Né? Vários sites veículos de informação. Então eu acho que a influência do Depay nesse caso foi justamente de saber que o cara tava indo pro Remo e falar, não, peraí, deixa eu ligar então vem pra aqui. Cá. E aí, claro... Deixa eu Lingard pro cara. O Lingard vai boa, seu Bento. E aí, claro que mais uma vez, né, coube a diretoria do Corinthians ali, o departamento de análise de desempenho, dá um aval também, né? Tá dentro da nossa realidade. Como o Marcelo Paz explicou que fez com o Labiado também. Então, só que eu fico com o pé atrás, mano, tanto do Labiado quanto agora do Lingard, porque são caras que não estão acostumados com o calendário brasileiro, né? A gente sabe que o calendário brasileiro ele é complicado, ele exige mais, os caras têm que jogar mais. E já são caras que estão ali depois dos 30, que já estão naquele declínio de desempenho. Não é nem isso, porque lá na Europa também o calendário tá apertado, mas o problema é que aqui as viagens são mais longas. O tempo que o cara Mas joga muito mais aqui, Portugal. Mas muito lá mais. as viagens são curtinhas, pelo menos. Também. Mas mesmo assim, aqui a gente joga muito mais. Aí chega a ser 20 a 30 jogos a mais por ano. E eles já não estavam mais nesse desempenho físico todo, né? Porque já estavam em ligas que exigem menos fisicamente também. Coreia, ainda que o futebol lá é rápido, né? Mas China, como tava o Labiade, não. Mas vamos ver, já que vieram, né, mano? Agora vamos ver se eles, se pelo menos, eles conseguem agregar na parte técnica.
Com relação ao Lingard, Lele, eu acho que é um cara que já vestiu camisa de grande clube, enfim, é um cara que já passou pela seleção. Dá pra ter uma expectativa. Agora o tal do Zaccaria, eu já acho que pode ter sido um tiro no escuro aí. Agora, mas vamos ver. Mas, mano, é uma opção de elenco, né? Mas a chegada do Zaccaria é só mais um no meio do monte de trapalhão que vocês têm lá. É bacana, você viu ontem lá, o Corinthians tá com sorte de campeão. Ô, Lele, o Cruzeiro ele é muito filho do Corinthians. Conta com isso, sim. O Cruzeiro, ele teve chances ontem, inclusive, de matar o Corinthians, não fez. E aí, com aquele cruzamento que o Garro meteu lá pra dentro da área e o Tchoca fez de cabeça, o Corinthians colocou o Cruzeiro de novo no lugar deles. Mas Então, o Corinthians, ele tá com uma sorte de campeão, Portuga, que doa quem doer. Esse ano vem título de novo, Lele. Mano, eu não sei se Já vem veio, né? Já temos uma Supercopa aí, gente. Eu tô ruim da garganta. Eu não sei se vem desculpe. título pro Corinthians, mas o Corinthians tem 7 caras conseguiu empatar com o Cruzeiro e quase vira no final. E nem assim o Tite caiu. O Tite é muito forte. Agora, mano, precisa parabenizar você. Que quem começou com esse negócio de pedir jogador internacional de grande peso no Brasil foi você. Na época o Corinthians trouxe o Ronaldo. E sempre o Corinthians trouxe o Depay, trouxe o Tevez na época. Então foi. O Tevez foi o primeiro, Tevez, Mascherano, Cebar, foi lá em 2005, se eu não estiver enganado, 2004 para 2005, que o Corinthians foi campeão com Tevez, Nilmar, foi 2005, né, mano? Rapaz, faz tanto tempo que eu nem lembro mais o ano, mas acredito que foi 2005. Aí saíram junto o Tevez e o Mascherano, olha quem teve no Corinthians. Aí veio o Ronaldo depois, Ronaldo é brasileiro, não conta não como jogador internacional. Agora, internacional mesmo, o maior assim é... o Casim. Lembra do Casim? O quarta força? Ali sim, o gringo da Fiel. Vira e mexe, ele tá na Neoquímica Arena. Fiel, eu quero que você use o espaço de comentário para dar sua opinião sobre o Lingard. Vale a pena? 33 anos. Vale a pena? Não joga desde novembro. Novembro não tem tanto tempo assim, pô. Dezembro, janeiro e agora fevereiro. 3 meses, não tem tanto tempo assim. Por isso não incomoda, não. O que incomoda é que ele tava jogando num campeonato lá da Coreia do Sul, pô. Isso aí incomoda. É um campeonato que não é competitivo. É a mesma coisa que jogar na Arábia, na China. Vamos ver o que acontece. Tá vindo de graça? Comenta. Usa o espaço de comentário e dá sua opinião. E ó, Fiel. Fiel, sábado é guerra, porra. Representa com like. Isso aqui é Corinthians, pô. Que corintiano é esse que chega no canal e não fortalece com like? Trago notícia todos os dias aqui pra você. Representa, pô. É nóis. E vai.